A viga escolhida é uma viga isostática de tamanho de 2 metros e ela está engastada. Ela tem uma força pontual de 50 newton aplicada a meio metro e tem dois carregamentos. Um carregamento de forças de formato retangular no valor de 100 Nm aplicado de 0 a 1 metro e um carregamento de forças de formato triangular de 1 metro a 2 metros no valor de 200 Nm. O primeiro passo foi o cálculo das forças distribuídas. Temos dois carregamentos que podem ser representados por uma força pontual. O primeiro carregamento de formato retangular tem, tem o tamanho de 1 metro e tem 100 newton, 100 newton metro que é o tamanho da sua força. Para poder calcular a força pontual, para poder representar esse carregamento, a gente calcula a área desse retângulo, que nesse caso é base vezes altura. Como o tamanho é de 1 metro e a força é de 100 Nm, temos então que a força pontual é de valor de 100 newton. E essa força é aplicada exatamente no centroide do retângulo. Com isso, como o retângulo tem 1 metro, essa força pontual é aplicada a meio metro. No caso do carregamento triangular, temos que calcular também a área desse triângulo para poder ter uma força pontual representando esse carregamento. Como o carregamento tem 200 Nm e, e ele também tem de tamanho de base 1 metro, 200 vezes 200 dividido por 2, 100. E para achar onde essa força é aplicada, a gente calcula o centroide do triângulo. Com isso, a força pontual de 100 newton ela é aplicada a 1/3 do tamanho maior do triângulo. Com isso, ela é aplicada a 1,67 metros. Cálculo de reações. Para poder calcular as forças que estão agindo sobre a viga, utilizamos o somatório de forças. O somatório de forças em Y é igual a zero, pois a figura está em equilíbrio, e temos uma força em Y, AY, porque como essa figura está engastada, ela sofre naquela região três forças. Uma força em X, uma força em Y e o momento que está sendo aplicado naquela região. Por isso a Y menos 100, que é a força pontual representando a carga retangular, menos 100, que é a força pontual representando a carga triangular, menos 50, que é a carga pontual, temos que o valor de AY é 250 Nm. Utilizando o somatório de momentos, conseguimos calcular o momento que está agindo no ponto A. Somatório de momentos. No ponto A, temos um momento no ponto A, temos um momento positivo que a força pontual do carregamento retangular está agindo naquele momento, que tem meio metro de distância. Temos também um momento positivo que a força pontual 50 newtons tem a meio metro também de distância do ponto A e a força do carregamento triangular que está a 1,67 metros do ponto A. Com isso, temos que o momento no ponto A vale 242 Nm negativo. Com o método de seções, conseguimos calcular o valor da força cortante aplicada sobre a viga e também a equação dessa força. Na seção 1, onde a gente pega de 0 a meio metro, temos uma força em Y, a força cortante, a distância representada por X,
e o carregamento de 100 Nm. Com isso, temos que, fazendo o somatório de forças em X, conseguimos chegar na equação da força cortante, onde, isolando Vx, temos que menos 100, que é o valor da força, vezes x, que é a distância, mais 250, que é o valor de AY, temos a equação da força cortante, onde x é a distância. Então, substituindo a distância, temos o valor da força cortante aplicada na seção 1. A seção 2 é a mesma coisa, só que a seção 2 o x é entre 0,5 a 1 metro. E também nesse caso a gente tem a inclusão de uma força pontual de 50 newton. Então, o valor da força cortante, a equação da força cortante fica menos 100 vezes x mais 200, porque a y vale 250. E como a força pontual é 50, 250 menos 50 fica 200. Porque a y é positivo e a força de 50 newton é negativo. Então, a equação fica Vx é igual a menos 100x mais 200. A seção 3 ela pega de 1 metro a 2 metros e nesse caso temos os dois carregamentos. Então Vx é igual a menos 100x ao quadrado mais 200x, que é a equação da força cortante na seção 3, onde ela pega de 1 metro a 2 metros. Para calcular o momento fletor e também a força cortante, fizemos um corte na peça e ao cortar a peça, temos o surgimento de mais duas reações. Uma força cortante, que é representado pela letra V, e o momento fletor. De um lado também continuamos com uma força em Y e momento sendo aplicado no ponto A. E temos uma força de 50 newton e uma força de 100 newton, que são a força de 50 a força pontual e a força de 100 newton representando o carregamento retangular. Fazendo o somatório de forças em y igual a zero, temos que AY positivo menos a força cortante negativo, que está sendo representado para baixo, menos 100 da força pontual representando o carregamento retangular e menos 50 da força pontual, isolando o V, que é a força cortante, temos que V vale 100 Nm. Fazendo o somatório de momentos no ponto A, temos um momento que já está agindo no ponto A pela viga sem gastada, mais o momento que a força de 100 newton está sendo aplicada, que ela gera momento no ponto A, um momento positivo. O momento que a força pontual de 50 newton também gera no ponto A, e o momento que a força cortante também gera no ponto A, e no momento fletor, que está sendo representado por mx. Fazendo esses cálculos e isolando o mx, que é o momento fletor, temos que o momento fletor vale menos 67 Nm.